Saudações, eu sou Ivonete Plain e o trabalho de hoje será sobre a qualidade da água nas soluções alternativas coletivas na Regional de Saúde de Francisco Beltrão, no Paraná. Esse trabalho são resultados preliminares de minha tese de doutorado. A professora Rosana é a minha orientadora e o programa é em Geografia, a área de ensino em Geografia, na UniOeste Francisco Beltrão. Este trabalho, também minha tese, tratará especificamente das soluções alternativas coletivas de abastecimento de água na área rural. Essas soluções são os conhecidos SACs ou poços artesianos, que atendem normalmente um grupo de moradores nas áreas rurais. Então, no Brasil inteiro existem essas soluções alternativas, os SACs, e elas são geridas por uma associação de moradores. Mas o monitoramento da qualidade de água desses poços artesianos é feito pela vigilância sanitária. Então, em cada município existe uma determinação de coleta de amostras dessas águas e eles alimentam um banco de dados nacional que está no CISÁGUA. Então, os dados que serão usados neste trabalho e na tese serão todos baseados neste banco de dados do Ministério da Saúde chamado CISÁGUA. É de amplo conhecimento que a água é um problema gravíssimo no mundo inteiro. Então, a Organização das Nações Unidas estipulou como um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável do milênio garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos. No entanto, sabe-se que existe um percentual muito grande de pessoas sem acesso à água potável. E a maior parte dessas pessoas está na zona rural, sendo que no Brasil, 93% das pessoas da área urbana, teoricamente, têm acesso à água potável em suas redes. No entanto, no interior, não é isso que acontece. Ainda existe muita utilização de água superficial, bastante contaminada, e existem, então, a necessidade de se monitorar essas águas subterrâneas que passaram a ser utilizadas nos últimos anos como uma alternativa para que a população tenha acesso à água potável. Como base teórica para entender esse problema e buscar alternativas nessa solução, então escolhemos usar 3 autores. Milton Santos, porque ele vai falar sobre a importância do lugar e como o papel da técnica, da ação do meio técnico científico e informacional contribui ou não para o desenvolvimento das ações na gestão da água. A gente vai usar também Giddens porque ele fala das consequências da modernidade. Então, de que forma essa modernidade que a gente está vivendo afeta ou não a gestão e a qualidade da água. E também a gente usa Beck por causa da sociedade de risco. Então, é preciso compreender o problema e a busca da solução nesta sociedade. Então, Milton Santos fala que a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as formas conteúdo, são fundamentais para que a gente entenda a realidade e atue sobre ela, encontre soluções para que ocorram as transformações a partir do local, para se chegar então ao global. Então, nessa perspectiva, é preciso que a gestão da água, que é feita por essas associações de moradores, seja de forma efetiva. O monitoramento que é feito pelos órgãos públicos de vigilância seja também efetiva, para que a gente alcance a nível mundial o desejo e o objetivo de que todas as pessoas tenham acesso à água potável de fato. Falando sobre a sociedade que nós vivemos, a sociedade moderna, Giddens diz então que o acesso aos recursos se tornou muito facilitado
e as consequências do seu uso muitas vezes não são analisadas em sua totalidade. Então, todos os mecanismos de desencaixe, tanto as fichas simbólicas como os sistemas peritos, dependem da confiança. É por isso que a gente, falando com os usuários, eles dizem que a água é sempre de boa qualidade, porque eles acreditam que a água extraída da subterrâneo é de uma qualidade excelente. Depois, nos resultados finais, vocês vão verificar que não é a realidade. Existe muita contaminação já das águas subterrâneas. Beck fala dos riscos dessa sociedade que nós estamos vivendo. Então, ele diz que os riscos são produzidos no estágio mais avançado do desenvolvimento das forças produtivas. Os riscos são distribuídos e incrementados pelas situações de ameaça. Os riscos não diminuem a expansão da lógica capitalista e os riscos afetam as possibilidades de obtenção da riqueza, assim como os riscos são socialmente reconhecidos. Dessa forma, sua prevenção e o seu manejo podem acabar envolvendo uma reorganização do poder e da responsabilidade. Foi perceptível isso na pesquisa de campo, porque percebemos que as gestões que deveriam ser coletivas entre a Associação de Moradores, municípios, Ministério da Saúde com seus representantes, nem sempre ocorre. Muitas vezes essa gestão é solitária ou da Associação dos Moradores ou do município ou nas esferas regionais, estaduais e nacionais. Então, há um risco muito grande de que a gestão desses poços, a gestão do problema da água não ocorra de forma tão coletiva como deveria ser para que se alcançassem os objetivos primordiais de acesso à água de qualidade. Como todos os processos de monitoramento acabam sendo de cima para baixo, há uma preocupação muito grande. Então, como que funciona na prática? Na prática, existe um planejamento anual em que cada município vai pegar amostras desses poços e vai fazer análise juntamente com a regional de saúde para verificar as condições dessa água consumida. Havendo algum problema, as associações dos moradores são comunicadas e são orientadas de qual procedimento fazer para que a água seja de boa qualidade. E todos esses dados são lançados num sistema nacional chamado Ciságua, para que o Ministério da Saúde consiga ter o monitoramento e o acompanhamento de toda a questão a nível de Brasil. Na prática, o que acontece? Não há material, não há pessoal o suficiente para que todos os poços sejam monitorados. Também tem uma outra questão que essas associações elas não são muito estruturadas. Então, normalmente é uma pessoa que faz a gestão solitária disso, em contato com um funcionário da prefeitura responsável pela vigilância sanitária. E aí, às vezes, não acontece esse processo todo, nem do monitoramento, nem da resolução dos problemas encontrados. Então, é perceptível que, quando há contaminação, há também os problemas que serão a consequência dessa contaminação, porque normalmente não tem condições nem o município, nem a associação de fazer o que é necessário para resolver esses problemas. Então, o que a gente está percebendo é que está tendo contaminação dessas águas subterrâneas e isso ainda não está sendo considerado muito grave, não tem ainda programas avançados para cuidar dessa água. Nesta planilha, que na apresentação parece estar totalmente ilegível, mas no artigo vocês poderão ver com clareza. Então, são todas as amostras da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, feitas em 2021, que é o ano base para esta pesquisa.
Nela vai ser perceptível a contaminação, principalmente por Escherichia coli e coliformes totais, que é a grande preocupação, e também a ausência de cloro. A ausência de cloro é muito importante porque a oitava regional e também a vigilância sanitária dos municípios, ela orienta as associações de moradores a fazerem a aplicação do cloro, porque o cloro iria controlar a contaminação, principalmente de Escherichia coli, que é a contaminação mais grave que pode ter nessas águas. Mas na prática isso acaba não ocorrendo na maioria dos poços. Então destacamos aqui alguns resultados. No ano de 2021 foram feitas 4.108 amostras e destas amostras quase 6% apresentaram contaminação de Escherichia coli e quase 19%, 19% tinham coliformes totais. Então, isso é bastante grave. Tem municípios que têm mais de 10% de contaminação. Isso preocupa bastante a vigilância sanitária dos municípios, a regional de saúde, e deveria preocupar toda a população. Muitas vezes as pessoas que utilizam a água, elas não têm conhecimento disso, porque realmente a questão da gestão, que deveria ser compartilhada, ela nem sempre acontece de forma coletiva. Isso, dentro do quadro mundial, é muito preocupante, porque a Organização Mundial da Saúde fala que 30% da população mundial não tem acesso à água potável, e no Brasil existe um percentual muito grande, então, de pessoas que não têm, porque podemos verificar que mesmo a população que está tendo acesso a esses poços, a essa água que está sendo monitorada, está tendo água poluída. Então, imagine aquelas pessoas que não estão dentro dessas redes, né? Que ainda estão se virando com a água que encontram de forma disponível. Então, a questão da água, ela apresenta realmente desafios muito sérios, porque temos dois problemas graves. Um é o acesso à água e o outro é que essas águas sejam potáveis, sejam boas para o consumo e não contaminadas, né? Então, ainda está muito forte no imaginário das pessoas que as águas subterrâneas, elas são sempre puras e são sempre limpas, então as pessoas consomem com tranquilidade. Na pesquisa de campo foi possível perceber que todos os usuários entrevistados falaram que a água é ótima porque ela vem do poço artesiano, mesmo nos poços que apresentam contaminação ano após ano nas amostragens. As pessoas consideram que a água é boa, assim como as pessoas sempre falam que é muito ruim quando eventualmente se põe cloro na água, e por isso eles escolhem não colocar o cloro no tratamento que deveria colocar. Então, é muito importante que a educação ambiental chegue a essas pessoas. Então, a educação ambiental é que fará a diferença junto com a gestão compartilhada da água, com os órgãos responsáveis e com as pessoas que utilizam esta água. Somente a educação pode resolver um pouco a questão da utilização dessas águas de forma que elas sejam menos contaminadas. De forma bem resumida, é isso. O trabalho pretende exatamente mostrar que as águas subterrâneas que estão sendo utilizadas como alternativa para que todos tenham acesso à água potável já estão com problemas graves de contaminação. Isso ficou perceptível já nos dados preliminares. Ao final, a pesquisa vai indicar alternativas, possibilidades de educação ambiental formal e informal, para que possamos ajudar de alguma forma essas associações de moradores e os municípios da nossa região a encontrar alternativas melhores. Então, nesse sentido, queremos agradecer as nossas instituições, a UTFPR, a UniOeste, a Oitava Regional de Saúde
e principalmente a todos os usuários que nos recebem em suas casas e que nos mostram a realidade que estão vivendo, para que essa pesquisa, ao final, sirva de base também para outras pesquisas na área de saúde, na área ambiental, na área de educação, para que a gente, de fato, caminhe para alcançar este objetivo de que todos tenham acesso à água potável, de qualidade e em quantidade adequada para o consumo de todos. Por último, as referências, porque servem de bases para as pessoas que se interessam pelo assunto poderem ter acesso a materiais mais completos, e nos colocamos à disposição. É isso.